Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Fim, tudo começa logo depois que o Kemal ele ficou meio desorientado ali, próximo de toda a sua família, logo depois que o irmão dele foi inocentado. Então, sem mais o que ele fazer ali, ele diz que tudo saiu conforme eles queriam, né? E que ele fica feliz por todos eles. Ferrier responde a ele que ele fique tranquilo, que ele não se preocupe, porque nenhum deles ali estão bravo com ele, porque sabe muito bem que o que aconteceu com ele foi que ele cometeu apenas um erro. O Kemal fica sem saber até o que responder, porque ele sabe que tem alguma coisa aí, mas fica em silêncio olhando para todos eles, e logo depois ele diz até mais e vai saindo, até que o Sr. Hussein vai se aproximando dele e lhe chama. O Kemal então volta e pede que ele, por favor, que ele fale o que é que ele quer. Ele pergunta ao Kemal se ele quer falar alguma coisa para o irmão dele, porque o irmão dele vai sair daqui a pouco. O Kemal pergunta o que é que ele quer que ele faça, se ele quer que ele reconheça ali que ele acusou o irmão dele por nada, é isso que ele quer mesmo que ele faça? Sr. Hussein pergunta a ele o porquê que ele fez isso. Kemal fica sem saber o que responder e ele continua perguntando o porquê que ele fez isso e se por algum acaso alguém enganou ele. O Kemal diz que entende que ele não está querendo acreditar nele, mas tem uma coisa ali que ninguém vai poder mudar. Hussein fica calado e o Kemal continua dizendo se tem uma coisa que ninguém vai poder mudar é a confissão do irmão dele. O Hussein diz a ele que tá bem, que ele não precisa falar mais nada e que ele entende que o Tariq cometeu muitos erros e graves, mas que na realidade ele está passando por muitos problemas difíceis na vida dele. Kemal ele fica até agoniado ao estar ouvindo aquela defesa todinha ali a favor do irmão, porque sabe que ele tem culpa, e o pai continua dizendo para ele ali que ele também não gosta que o Tariq fique trabalhando lá com aquele homem, e também tem muito aperreio na cabeça dele, como por exemplo o casamento da Zeynep. Kemal continua em silêncio e ele continua dizendo para o Kemal que até ele também ficou com raiva com esse casamento da Zeynep e que ele entende que ele está se sentindo assim. O Kemal diz a ele que ele não faça isso, que ele não diga isso, por favor, porque é a segunda vez que ele está falando essas coisas e que ele pode até matar ele, mas que na realidade ele não pode de forma nenhuma ficar colocando ele no canto da parede ali e querendo ele fazer se sentir como se ele estivesse acusando o seu próprio, defamando o seu irmão. O Hussein diz a ele que ele não tá querendo fazer isso, mas que na realidade aí fica um pouco calado ali e o Kemal diz a ele que tudo bem, então ele prefere que ele acredite no que ele quiser. O Hussein fica calado e o Kemal continua dizendo que ele pode acreditar no que ele quiser, mas que a realidade é só uma, que só Deus tem o poder de tirar a vida de quem ele quiser. O Hussein continua calado e o Kemal diz a ele que o irmão dele matou sim uma pessoa e que ele vai pagar por todos os pecados dele. Ele continua em silêncio e o Kemal continua dizendo que ele vai pagar sim por todos os pecados, as falhas, os erros dele e que vai ser nessa vida e ali. Kemal continua dizendo que isso aí não tem mais salvação e que o irmão dele está se afundando nas suas próprias mentiras. Por sua vez, o Kemal logo em seguida vai embora e deixa o seu Hussein ali pensativo. Quando ele vai saindo, o telefone dele toca, ele olha e atende pedindo ao Zerre que ele pode falar. O Zerre diz a ele que ele conseguiu encontrar a mulher e que logo ele vai mandar para ele a sua localização. O Kemal diz a ele que tudo bem, que ele está a caminho e depois o Zerre pergunta o que foi que aconteceu com o irmão dele. O Kemal respira fundo revoltado e diz que o irmão dele foi solto. Zerre fica sem saber o que falar, também indignado, e logo depois o Kemal desliga o telefone e vai embora. O polícia nesse exato momento está liberando o Tariq e manda ele assinar alguns papéis e logo depois que ele assina, ele entrega para ele e diz que aqui está os seus pertences. Tariq fica olhando para ele e o polícia diz que ele tenha boa sorte e depois o Tariq pergunta é só isso, pode ir embora, e que agradece a ele e vai embora. Logo em seguida ele olha para o advogado, pega nas suas mãos e agradece a ele por ele ter lhe ajudado e que Deus lhe abençoe, e o advogado diz a ele que ele não fez nada além de seu trabalho e diz a ele que pode contar com ele sempre que ele precisar e que agora eles podem ir embora. Enquanto o Kemal está se direcionando, nesse momento o telefone dele toca, então ele olha e quando vê que é a Nihan, ele vai perguntando o que é que ela quer, o que foi, e ela pergunta o porquê que ele não contou nada para ela. Ele pergunta o que, ela diz que ele achou a mulher e que ele está indo para lá nesse momento, não é?
Ele diz que sim, que está indo para lá e ela fala, tá bom, então eu também vou. Ele diz que sabe disso e ela pergunta do que e ele fala que ela está seguindo ele desde quando ele saiu da delegacia. Ela olha e percebe que de fato ele está vendo ela pelo retrovisor, então ela fica chocada, puxa o carro um pouco de lado e ele pede ela que tenha cuidado porque senão ela vai bater. Ela responde para ele que se bater é por culpa dele e pergunta como que ele sabe que ela está seguindo ele. Ele apenas responde que já está ficando acostumado com tudo isso, né? E ela diz, nossa, eu me esforcei tanto para que você não viesse perceber que mal. Ele fica calado e ela pergunta para onde que a gente está indo. Ele fica calado e ela continua dizendo que onde fica isso porque é a primeira vez que ela escutou esse nome. Ele fala, caramba, finalmente uma coisa que ela não sabe, né? Ela fala que se ele acha mesmo que vai conseguir fazer ela desistir, ele está muito enganado e que ela já falou uma vez e vai repetir para ele que eles estão juntos nisso, aconteça o que for. Por sua vez, ele sorri e desliga o telefone. A cena nesse exato momento dá um corte e já aparece ele, o Kemal e também a Nihan conversando com o Zerre, que está dando as informações para eles, que ele soube pelos vizinhos ali, que essa mulher, ela vive há muito tempo ali, que inclusive é ajudada por todos eles. Eles ficam em silêncio e o Zerre continua dizendo que todos dizem ali que essa mulher é uma mulher bem tranquila e muito agradável. A Nihan continua dizendo que na realidade esse tempo todinho aí ela guardou esse segredo e que mesmo assim ela não recebeu nenhum centavo. O Kemal diz que ela fez esse acordo justamente por dinheiro e depois pergunta ao Zerre o que mais eles sabem. O Kemal fala que eles têm que descobrir alguma coisa ali que vai ter que fazer ela falar e com certeza tem que ter alguma coisa. O Zerre diz que na realidade ele não sabe de mais nada e que se ele soubesse ele diria tudo a ele sabe muito bem disso, né? A Nihan pergunta se ela não tem família, marido, não tem nada ali com ela. Ele diz que investigou isso também e que inclusive ela tem um marido, mas ele morreu e que também ela tem um filho. Kemal pergunta onde esse filho dela está. Zerre fala que os vizinhos falou para ele que ninguém viu ele ali, ela vive sozinha e tem alguns anos. Nihan fala que talvez o filho dela esteja morto, né? Zerre fala que não, porque não existe atestado de óbito do filho dela. O Kemal então perde a paciência e vai saindo até o local e a Nihan pergunta para onde ele vai, se ele vai sozinho e ele diz que sim, que eles fiquem aí, que ele vai até lá e o Zerre chama por ele e diz para que ele tenha um pouco de calma e que escute ele, porque tem um problema que a mulher, ela não fala nada e que fica o tempo todinho parada ali, parecendo até um manequim. Ele escuta, fica calado, mas mesmo assim vai até o local. Ao chegar lá, o Kemal chama por ela, ao ver ela cavando um buraco e diz lá, bom dia, e ela se levanta, olha para ele, apenas acena com a cabeça e ele diz que queria apenas conversar um pouco com ela, se ela tiver condição, se ela tiver tempo. Ela fica calada, travada, não fala nada e ele pergunta a ela se por acaso ela consegue pelo menos lhe entender. Feito um calango, ela balança a cabeça ali, afirmando a ele que sim. Eles vão um pouco para o lado e o Kemal vai dizendo a ela que ela fique tranquila, que ele não é nenhum detetive, nem muito menos policial. Ela fica calada e ele diz que ele precisa muito, mesmo assim, fazer uma pergunta a ela relacionada ao passado. Ela fica calada e tenta até sair e o Kemal diz que ele quer perguntar uma coisa a ela do passado, que foi algo que ela mesma testemunhou. Só que lá com a Nihan, como vocês sabem, ela ficou com o Zerre, bata do dia nela e diz que ela não pode, nem muito menos vai ficar ali esperando. E o Zerre diz a ela que não, por favor, que ela não vá. Enquanto isso, o Kemal continua dizendo que ela deu um testemunho falando ali sobre a cena que ela estava morta, mas na realidade ela disse tudo isso sabendo que ela ainda estava viva. A Nihan chega e fica ouvindo eles dois ali conversar e o Kemal continua falando que ela não se preocupe, que ele não quer machucar ela, só precisa que ela converse um pouco com ele e ajude a eles. A Nihan então diz que por favor que ela ajude a eles porque tudo que eles querem é apenas saber da verdade. Só que uma cena estranha aí é que quando ela olha para Nihan é justamente que ela até abre um sorriso. A Nihan fica um pouco perdida e o Kemal percebe aquela cena ali e diz para ela que essa aí é a Nihan, a nora do Galib. Então ela balança a cabeça, deixando entender que ela já sabe. Nihan vai se aproximando e diz que ela lhe escute bem direitinho porque ela também é prisioneira daquela família igual a ela. Ela fica calada
calada e a Niham continua dizendo que tudo que ela sabe pode dar a liberdade a ela. A Niham pergunta se ela sabia disso. Ela fica calada e a Niham diz que ela é a sua única esperança. Ela continua em silêncio e a Niham diz que a gente pode ter alguma prova contra eles se por acaso ela ajudar eles. Ela continua o tempo todinho ali travada sem responder nada e a Niham repete mais uma vez para ela que por favor que ela lhe ajude, porque na realidade ela é a sua única esperança e que ela pode lhe devolver a sua liberdade. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Amor Sem Fim. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí. É mais uma novidade que virá nos próximos episódios da novela Amor Sem Fim. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.